Pai, meus amados, nós queremos agradecer a Deus pela união masculina missionária que estamos na frente hoje para realizar este trabalho. E neste momento, nós queremos agradecer a todos que estão presentes. E neste momento nós queremos pedir aos irmãos para se colocar de pé e nós vamos orar pelos nossos missionários estaduais. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de implorar, ó Pai, a Ti, em prol dos nossos missionários, Senhor Deus, dos nossos estados. Continua, Pai Santo, abençoando, para que eles possam, Senhor Deus, acima de tudo, ter saúde, para que eles possam, Senhor Deus, continuar fazendo a Tua obra. Abençoa a sua família também, para que a sua família possa estar enganjada, Senhor Deus, também na Tua obra. Te pedimos que Tu continue abençoando a Igreja Batista da Vase. Toma, Pai Santo, nas Tuas santas mãos. Abençoa o Teu servo que está à frente, Senhor Deus, desta programação. Nos usa, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, sabedoria. Tudo isso nós pedimos e Te agradecemos em nome, pelo amor de Jesus. Graça e paz, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa noite, nessa live missionária, agora com a dirigência dos homens. E é um prazer e um privilégio que nós temos de adorarmos ao Senhor. Então nós queremos convidar todos a nós estarmos cantando a Ele com alegria essas canções de exaltação ao nome dEle. Então vamos louvar ao Senhor com muita alegria no nosso coração, agradecendo a Ele por essa oportunidade que a gente tem de louvá-lo. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor. Todo dia seja o meu viver para Te honrar. Minhas atitudes todas para Te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por Ele vou seguir. Revelar o Teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para Te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. O caminho que Jesus aponta, sim, por Ele vou seguir. Revelar o Teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Ouve o nosso coração e guia-nos por Teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor. Todo dia seja o meu viver para Te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o Teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração,
guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor. Recebe, Senhor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que era, o que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Aleluia! Abram-se os portais. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações, rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que era, o que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que era, o que era e o que virá, toda a terra o adora,
Toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora. Toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Não, termina aí, pô. Termina aí. Termina aí. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Recebe o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração que a ti prestamos. Amém. Nós queremos neste momento convidar os homens para fazermos o tema e a divisa. Tema: compaixão eu tenho. Divisa: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém.
compaixão. Todos aflitos e desamparados, ovelhas sem ter direção. Todos perdidos sem ter esperança, na luz de um novo amanhecer. Caminhando em trevas, caminhos incertos, sem Cristo irão perecer. Compaixão eu tenho, vou me dedicar a levar a todos este amor sem par. Compaixão eu tenho, devo então mostrar o amor de Cristo e lhes resgatar, como Jesus, cabe a nós ajudá-los, faz parte da nossa missão. Santos que choram, não necessitados de vida, de um teto e de pão. Grande a seara e os trabalhadores valentes, mas tão poucos são. Precisamos orar ao Senhor da seara, devemos mostrar compaixão. Compaixão eu tenho, vou me dedicar a levar a todos este amor sem par. Compaixão eu tenho, devo então mostrar o amor de Cristo e lhes compaixão eu tenho, vou me dedicar a levar a todos este amor sem par. Compaixão eu tenho, devo então mostrar o amor de Cristo e lhes resgatar, Neste momento nós queremos pedir ao irmão Marcelo para orar ao Senhor em prol dos nossos missionários. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta obra maravilhosa desses missionários, Senhor Deus. Que eles são pessoas abnegadas, Senhor Deus, que estão nesta obra pregando a Tua palavra, cumprindo o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, conforme Tu ensinaste, Senhor Deus. Pai, abençoa cada um deles, capacita ainda mais cada um deles, para que possa desempenhar da melhor maneira possível, Senhor Deus, esse trabalho. Nós te agradecemos por cada um deles, Senhor Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos tecer um breve comentário sobre missões. E como todos nós sabemos, missões nasceu no coração de Deus. Para isso, nós vamos tomar como referência o livro de Filipenses. Peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4.
nós vamos ler alguns versículos, mas eu gostaria de pensar nessa noite com os irmãos acerca do tema: a obra missionária precisa de parceiros ou de parcerias. Como nós sabemos, aquela igreja que é vocacionada, ou toda igreja que é vocacionada a enviar missionários, ela tem algumas obrigações. Nós vamos descrever algumas delas. A obra missionária, ela é feita sobre 3 pilares. Ela é feita com os pés formosos daqueles que vão pregar a palavra. Ela é feita com os joelhos dobrados daqueles que ficam a interceder pelos missionários. E também a obra missionária é feita pelas mãos dadivosas daqueles que contribuem, para aqueles que mantêm financeiramente o missionário que ali está na linha de frente. Mas vamos ao texto de Filipenses. Nós vamos ler Filipenses 4, versículos 10 e de 14 a 20. Diz assim aqui na minha versão: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Vamos ao versículo 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas 2, o necessário para que com as minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua glória, riqueza em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai, seja dada toda glória para todo sempre. Amém. Irmãos, como nós vimos aqui, a igreja de Filipos foi a igreja parceira de Paulo. Essa igreja ela foi fundada pelo próprio Paulo na segunda viagem missionária. E mesmo depois que Paulo saiu de Filipos, eles ainda continuaram sustentando Paulo. Paulo passou ali na igreja de Tessalônica, passou um tempo, passou 1 ano e meio na igreja de Corinto, e mesmo assim, a igreja de Filipos continuava assistindo a Paulo, continuava ali sustentando, e ele é muito grato a isso, né? Nós sabemos que a igreja de Corinto, ela não tinha esse espírito, não tinha essa visão missionária, e aí a igreja de Filipos foi quem sustentou, mesmo quando Paulo era o pastor da igreja de Corinto. Eu brinco às vezes dizendo que se eu fosse crente, fosse membro da igreja de Corinto, eu teria me envergonhado de o meu pastor não ter sido remunerado pela minha própria igreja. E Paulo, em suas cartas, ele termina depois dizendo que a igreja de Corinto não sustentou, precisou uma outra igreja parceira. Graças a Deus que a igreja do Senhor não tem paredes, a igreja do Senhor, ela é espalhada no mundo inteiro, e quando você presta uma ajuda aqui ao missionário, quando a igreja envia uma ajuda, certamente que essa ajuda ela vai chegar àquele missionário que a igreja enviou, e aquele missionário vai plantar igrejas e vai abençoar muitas outras pessoas. E esse, na verdade, é o papel do cristão, é o papel do missionário, de levar a palavra do Senhor nos rincões mais distantes e mais difíceis. Então, irmão, se você não pode ir, você banque o missionário, você auxilie. Ah, mas eu não posso bancar financeiramente, não. Então, sustente ele orando. Sustente ele, porque
o missionário ali enfrenta muitas dificuldades, muitas tribulações. Bom, então, na história que lemos, no texto que lemos, Paulo então avança no seu ministério e agora ele está preso em Roma e escreve essa carta que nós acabamos de ler. Ele escreve quando está preso na sua primeira prisão e ele escreve para agradecer. Os irmãos podem notar aí que ele diz aí no versículo 10 que não tinha tido ainda a oportunidade, mas agora chegou o momento de mostrar. A parte B do versículo 10 diz isso, né? Que ele estava ali agradecendo. E graças a Deus que ele fez esse agradecimento e escreveu, e nós hoje temos essa preciosidade que é a carta aos Filipenses. Então, irmãos, a igreja, nesse contexto todo, ela, claro que ela possui algumas obrigações, ela possui algumas responsabilidades quando ela se presta a enviar um missionário. E eu destaquei aqui algumas dessas responsabilidades que você, crente, você precisa saber, você precisa estimular os seus irmãos, a liderança da sua igreja, para sair à frente e se imbuir dessa responsabilidade. Então, primeiro, a responsabilidade que eu quero aqui elencar, que é o sustento financeiro sistemático. Ô, irmãos, isso é muito importante, porque muitos irmãos acham que enviar o missionário é dar uma oferta uma vez por ano. A gente faz a campanha de missões estaduais uma vez por ano. Então o irmão pensa que contribuiu aquela vez e está tudo certo. Não, irmãos. O missionário é um ser humano como eu e você e que carece de necessidades diárias. Então é necessário que a igreja tenha essa visão de sustentar, de manter o missionário sistematicamente. Segundo ponto aqui que eu quero dizer como é importante, que é o sustento espiritual nas tribulações. Nós acabamos de dizer que se você não pode sustentar financeiramente, você deve sustentar espiritualmente, orando pelo seu missionário. O missionário no campo é um campo de batalha, na verdade. Então ele enfrenta tribulações, enfrenta dificuldades, enfrenta oposições. Então nós sabemos que as batalhas são muitas vezes batalhas, né, das potestades do ar. Então, o missionário precisa estar, então, sendo sustentado pelas orações dos irmãos. Então, você, liderança, você, crente, precisa orar pelos missionários. Terceiro, a reciprocidade em relação ao missionário. E isso está aí no versículo 15. Vamos consultar o versículo 15. Que diz lá, olha, e bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, lógico que Filipos era na região da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Ou seja, apenas a igreja de Filipos teve essa preocupação de fazer como hoje nós chamamos do feedback, né? De saber como é que o missionário está. E eu acho interessante que quando Epafrodito leva lá a oferta que as igrejas da Macedônia entregaram lá a Paulo, ele leva a oferta em dinheiro, mas ele vai para também confortar o missionário Paulo. Epafrodito era muito amigo de Paulo, então, com certeza ali, Epafrodito foi consolar, foi confortar, certamente eles oraram juntos, né, se fortalecendo, né, mutuamente. Então, é interessante que quando Paulo sai, os irmãos sabem aí da história de Paulo, quando ele sai de Filipos, ele sai ensanguentado, ele foi chicoteado ali, ele foi açoitado e ele saiu. No entanto, a igreja de Filipos disse a Paulo, olha, nós vamos bancar você, nós vamos sustentar você. E Paulo saiu dali e foi para Tessalônica, que ele até descreve, né? No versículo 16, ele diz, olha, porque até para Tessalônica mandastes, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Eles levaram ofertas. E nós precisamos entender, irmãos, que naquela época existia dificuldade de locomoção. As viagens eram distantes, eram de navios, eram a pé. Então o missionário, ele recebia uma oferta e ele tinha que economizar aquilo ali.
né? Hoje não, hoje nós temos aí uma rede bancária suficiente que facilita tudo, mas naquela época era muito difícil. Então, a igreja de Filipos assumiu o compromisso de sustentar Paulo, independente do lugar onde ele estivesse. Note ainda como item 4, que é o compromisso, a responsabilidade da igreja também de fazer a oferta missionária como sendo um sacrifício vivo. E nós podemos perceber aí no versículo 18, a parte B. Vamos ler o versículo inteiro, 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, olha aí, Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Agora ele diz, olha, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ô irmãos, a motivação que nós precisamos ter de ofertar ao missionário é como um sacrifício a Deus, é por amor a Deus. A motivação que a igreja deve ter para ofertar para missões é para que ele possa glorificar a Deus, ele possa exaltar o nome de Deus. Então não é apenas você tirar dinheiro do bolso e entregar, não, tem essa conotação. Então a igreja deve fazer realmente um sacrifício para ofertar ao missionário, para sustentar o missionário. Foi esse o conselho que Paulo nos deixou. Note ainda no versículo 19, né? Ele diz, olha, a igreja não deve esperar sobrar dinheiro em caixa para poder ofertar. Olha o que é que diz o 19 aí, olha. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua glória, a riqueza em Cristo Jesus. Ô irmãos, se a gente for esperar realmente que na tesouraria da igreja sobre dinheiro para a gente enviar para o missionário, a gente não vai mandar nunca. Sabe por quê? Porque não vai sobrar. Então ele diz aqui que realmente deve ser um sacrifício, você deve, né, colocar na sua contabilidade a oferta missionária. A igreja deve colocar na sua contabilidade que deve ofertar. E assim, irmãos, quando nós procedemos dessa forma, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar o seu trabalho e você vai conseguir realizar a oferta através da igreja, né? Irmãos, eu quero dizer a todos que o capital da igreja não é dinheiro, irmãos. O capital da igreja é fé. Então é por fé que nós nos comprometemos, né? E colocamos como desafios, essa campanha aqui nós vamos desafiar a igreja para doarmos X. Então nós não temos nada em mãos, mas por fé. E esse é o capital que a igreja possui, é a sua fé. Primeiro, irmãos, a igreja se consagra a Deus e depois Deus dá os recursos necessários para que a igreja possa investir na obra missionária. É assim que tem sido e é assim que tem que ser. Não pode ser diferente. Os irmãos precisam entender que é a partir dessa consagração que Deus vai abrir as portas, vai inclusive abrir a porta do seu coração para que haja uma motivação e você entenda que o missionário está lá e você tem responsabilidade com ele. Em outras palavras, irmãos, nenhum membro da igreja ele está isento de contribuir com a obra missionária. Todos membros e congregados, todas aquelas pessoas que recebem de Deus, né, as bênçãos diárias, ela tem a responsabilidade de contribuir, de ofertar com a obra missionária. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, para a gente ver um testemunho de Paulo. Vê que coisa maravilhosa. O que Paulo escreveu aí em 2 Coríntios, capítulo 8, os versículos de 1 a 5. Vê que tremendo. Paulo escreve aos coríntios porque ele faz como que um incentivo para que aquela igreja de Coríntios que não tinha uma visão missionária, ela passe a ter a partir desse relato de Paulo. Acompanhe comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Ele diz assim, ó: E agora, irmãos,
vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. A igreja da Macedônia foi as igrejas que sustentou o ministério de Paulo, que Filipos estava lá naquela região. Versículo 2. Em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente. Vê que lindo esse versículo 4, diz assim: pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Irmãos, eles começaram a ofertar e no versículo 4 eles pediam: nós queremos ofertar para o missionário. Olha o que eles dizem assim, pedindo-nos com muitos rogos e o privilégio de participar desse serviço que se fazia para com os santos, ou seja, para com o missionário. As pessoas ali tinham um coração, sabe, tão inclinado para a obra missionária, tinham corações tão piedosos, que ele dizia: Paulo, nós queremos doar mais, porque nós assim queremos mais de Deus. Nós assim queremos que a palavra de Deus seja propagada cada vez mais. E é assim, irmãos, que a obra missionária tem que ser. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade, jamais. Nós precisamos sim estar imbuídos dessa responsabilidade de poder contribuir. Se eu não posso contribuir financeiramente, eu posso orar, eu posso dobrar meus joelhos, eu posso interceder pelos nossos missionários. E é nesta visão, irmãos, que a nossa igreja, o ministério da União de Homens Batistas, e até se disse União Missionária de Homens Batistas, está envolvida nesse contexto missionário. E dentro da medida do possível, nós temos contribuído para a obra missionária, que a obra missionária ela é do Senhor. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E nós agradecemos a Deus a oportunidade de podermos ser usados na obra missionária. A obra missionária quer dizer propagação da palavra do Senhor, salvar vidas, levar vidas aos pés do Senhor, buscar essas vidas que estão perdidas e mostrar uma nova visão de Cristo, mostrar para eles que há esperança em Jesus Cristo, que há uma motivação maior, que é justamente olhar para os grandes feitos de Cristo. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Irmãos, vamos ficar em pé, os que estão aqui, vamos orar, Vamos orar não só pelos missionários do nosso estado, mas também por todos aqueles dos estados da nossa nação. Oremos todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és um Deus provedor, um Deus que a tudo pertence a Ti o ouro e a prata. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja dobrando os nossos corações, o coração da nossa igreja, para o despertamento da obra missionária, para que todos possamos entender que somos partícipes dessa grande obra. Que o Senhor possa abençoar o nosso povo, a nossa nação, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, que nós possamos chegar diante do Teu altar e depositar o nosso dízimo, depositar a oferta missionária abundante, que seja para a propagação e proclamação da Tua palavra nos mais diversos rincões desse nosso grande país. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, abençoa a toda a liderança da Tua igreja, de todas as denominações. Nós já dissemos, a Tua igreja não tem paredes. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. E nós pertencemos, nós somos ovelhas do Senhor. E estamos aqui a Te rogar
pelas tuas bênçãos copiosas sobre a nossa igreja, sobre o teu povo. Em nome de Jesus te oramos, ó Deus. Amém. Gratos a Deus pela vida do irmão Diácono Silvano, que trouxe a mensagem de Deus aos nossos corações. Eu agradeço a Deus também pela existência da nossa igreja aqui na Várzea, que a nossa igreja, meus amados, é uma igreja missionária. E que nós somos também o missionário mantenedor desta obra. Que nós possamos a cada dia estarmos juntos para levar este evangelho àqueles que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus. E que quero mais uma vez agradecer ao Diácono Silvano, quero agradecer a todos que aqui estão, que estão ouvindo também através da internet. Que Deus continue abençoando cada vida. Amém.